Olá, muito bom dia para você. E hoje é quarta-feira e é dia de futebol. Sendo assim, o Jornal da Manhã começa destacando os jogos que vão movimentar a quarta-feira pelo Campeonato Society do União. Pelo Campeonato Society do União, nesta quarta-feira, categoria Supermaster, às 7 horas, Eletromotores e Disque Cerveja. Pela categoria Master, às 8 horas da noite, MC Torneadora e Torneadora Gaúcha. E destacando agora o futebol nacional, hoje começamos os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Confira os confrontos. Pelos jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, no Estádio do Castelão, às 7h30 da noite, Ceará e São Paulo. No primeiro confronto, o Ceará levou a melhor vencendo por 2-1. Já no Estádio Mangueirão, no mesmo horário, Paysandu e Fluminense. Nos jogos de ida, o Fluminense venceu por 2-1. No Orlando Scarpelli, também às 7h30 da noite, o Figueirense recebe o Atlético Mineiro. No primeiro confronto, empate por 1-1. No estádio Arena do Corinthians, às 10 da noite, Corinthians e Santos. No primeiro desafio, o Santos levou a melhor vencendo por 2-0. No Maracanã, Vasco e Flamengo. No primeiro jogo, o Vasco venceu por 1-0. Já no Mineirão, também às 10 da noite, o Cruzeiro recebe o Palmeiras. O Palmeiras venceu a primeira partida por 2-1. Nesta quinta-feira, no estádio Novelli Júnior, às 8 da noite, Ituano e Internacional. O Internacional venceu o primeiro jogo por 2-0 e encerrando os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, no estádio Arena do Grêmio, às 9 da noite de quinta-feira, Grêmio e Coritiba. O Grêmio venceu o primeiro jogo por 1-0. Refrigerantes, bolachas, guloseimas, comidas industrializadas e pouca verdura. A alimentação ruim e uma vida estressante está deixando as nossas crianças obesas. Pelo menos 1 a cada 3 estão fora do peso ideal. Foi o que revelou uma pesquisa do IBGE. O Dia Mundial da Infância, a repórter Lorena Mendonça traz pra gente um alerta no quadro Saúde em Foco de hoje. Na casa da Daniele, o alerta está aceso. A menina de 8 anos está a um passo de se tornar obesa. Verduras, legumes ou frutas não fazem parte do vocabulário da família. Hoje a Angélica não come frutas, verduras nem legumes. A única fruta que ela come é maçã. Não gosta de nenhuma fruta, não quer experimentar. A mãe até que tenta fazer a filha comer de forma mais saudável, mas é difícil cortar as guloseimas. Ela gosta muito de massa, macarrão, fritura, só coisas desse tipo. Uma pesquisa do IBGE mostra que existem 4 vezes mais crianças obesas e com sobrepeso do que há 20 anos. 15% da população entre 5 e 9 anos já é considerada obesa e 1 em cada 3 crianças no Brasil está acima do peso. São quase 6,5 milhões de crianças que já lutam contra a balança. A pesquisa revela ainda que biscoitos, bolachas ou bolos fazem parte da alimentação de 60% das crianças com menos de 2 anos de idade no Brasil. O estudo aponta ainda que 30% das crianças nessa faixa etária tomavam refrigerantes e sucos artificiais. Que o Brasil está atingindo porcentagens igual aos Estados Unidos, que tem o maior número de obesos no mundo. Para muitos pais, a alimentação saudável é importante, mas às vezes as guloseimas acabam entrando no cardápio dos pequenos. Durante a semana que ela vai para a escola, 8 horas da manhã e só volta às 5h30, a alimentação dela é normal. Fruta, muita fruta, verdura, suco, muita água e é o horário certinho. Já no sábado e no domingo eu já dou mais ou menos uma liberada nelas. Elas comem a hora que quer, do tanto que quer e do jeito que quer. E assim, final de semana a gente dá uma liberada, que a gente sempre sai, né? Agora que, por exemplo, não tem como fazer uma alimentação saudável, porque aqui só tem gordice, então é difícil, né? Ela gosta muito de fruta e verdura. Mas como toda criança também fica doida com qualquer guloseima que tenha, né? Atividades físicas aliadas a uma boa alimentação são os fatores mais importantes para a redução de peso. O aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade e aliado a alimentos saudáveis até os 2 anos também ajuda no combate à obesidade. O aleitamento materno ele é protetor contra a obesidade. Quanto mais tempo a criança mamar, menor a chance dela se tornar obesa.
A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que ela receba leite materno exclusivo até 6 e depois entre com alimento complementar. Os pais também devem dar o exemplo. Fazer compras junto, né, levar a criança no sacolão, né, para conhecer verdura e fruta. Tem criança que não sabe nem o nome dos alimentos. Cozinhar junto, fazer daquele momento um momento assim de prazer mesmo, né? Que eu acho que se a família mostrar que aquele momento é um momento agradável, com alimento saudável, a criança vai curtir mais aquele momento. E após testes promissores em animais, cientistas afirmam estar próximos de desenvolver uma vacina de longa duração que proteja contra qualquer tipo de gripe. 2 equipes norte-americanas que trabalham separadamente tiveram sucesso ao atacar uma parte estável do vírus da gripe. Isso poderia eliminar o principal problema das atuais vacinas contra a doença, que devem ser tomadas anualmente porque atacam partes mutantes do vírus. Agora, serão necessários novos estudos para confirmar se o método irá funcionar em humanos. Enquanto isso, especialistas afirmam que as pessoas devem continuar recebendo suas doses anuais contra a gripe, uma vez que a vacinação ainda é a melhor maneira de se proteger contra a infecção pela doença. A injeção convencional da vacina mira moléculas que estão na superfície dos vírus e que mudam constantemente. Cientistas dizem estar próximos da vacina universal contra a gripe. Estamos de volta com as notícias do campo. Hoje o Giro Rural continua falando dos fungos que atacam as plantações do milho. Saiba como combatê-los. As doenças do milho, principalmente aquelas causadas por fungos, podem comprometer de forma considerável o potencial rendimento da cultura. Com a expansão da área cultivada em plantio direto, houve uma alteração do microclima e na biologia do agroecossistema, com reflexos nas populações dos agentes causais das doenças do milho. A presença dos restos culturais sobre a superfície do solo beneficia a sobrevivência de muitos fitopatógenos, fazendo com que doenças antigas ressurjam com maior intensidade e novas doenças se manifestem. Diante disso, investir no tratamento com fungicidas se tornou uma necessidade para evitar grandes perdas. Bem, pessoal, aqui a gente consegue visualizar bem uma planta que ela é tratada com fungicida e uma planta que não tem tratamento com fungicida. Analisando essa planta, é uma planta que ela tem uma sanidade foliar melhor, é uma planta que está mais limpa, ela não tem problema com doença. E quando a gente olha com relação ao colmo da planta, é uma planta que está com o colmo mais cheio. Quando você compara com uma planta que não tem tratamento com fungicida, analisando com relação à folha, é uma planta que tem problema com falsféria, é uma planta que tem um diâmetro de caule bem menor, uma planta bem mais fina. Sendo que, analisando as duas, uma lado a lado, é plantada no mesmo dia e a adubação é a mesma. Com o passar da cultura, qual que é a tendência dessa planta que é tratada com fungicida? Essa planta, ela termina o ciclo dela, ela vai terminar verde e a espiga vai terminar seca. A planta que não tem tratamento com fungicida, como ela está mais fina, ela vai ficar com o colmo vazio. A espiga, ela vai ficar menor, com a qualidade de grão inferior. E a tendência, como ela vai estar com o colmo vazio, é ocorrer o tombamento com o passar do tempo, principalmente ocasionado pelo ambiente, né? Chuva, vento e assim por diante. O milho é uma cultura plantada em todo o território brasileiro, destacando-se das demais por ocupar maior área cultivada no país. Sua importância reside ainda em sua capacidade de empregar mão de obra, visto que, em virtude de suas características de produção, essa cultura tem grande participação na geração de emprego na zona rural. Além disso, no Brasil, o milho se destaca entre os grãos como produto de maior volume produzido, respondendo pelo segundo maior valor de produção, sendo superado apenas pela soja. O milho é ainda o principal insumo para a confecção de rações utilizadas na criação de animais, o que torna o controle de pragas nessa cultura uma questão importante não só para quem produz, mas também para a economia como um todo. Nós estamos apresentando aqui na AgroStand, especificamente o primeiro fungicida hoje registrado para a cultura do milho. Se a gente for analisar todos os fungicidas que tem hoje no mercado, boa parte são adaptações de outras culturas que foram colocadas na cultura do milho. Hoje a BASF traz um lançamento, que é o Abacus, primeiro fungicida registrado para a cultura do milho, para controle específico de doenças. Ou seja, foi um produto que foi investido tempo, dinheiro, né, tecnologia, para a gente desenvolver um fungicida hoje que ele
tem uma melhor resposta a controle de doença. A gente posiciona ele na fase inicial ali do limite do trator, né, e uma segunda aplicação do fungicida no pré-pendoamento. Esse é o nosso posicionamento e é o que a gente vai demonstrar para o agricultor aqui na feira. E Minas Gerais vai ganhar mais investimentos para a indústria criativa. Foi lançado no fim de semana, em Tiradentes, um programa com investimento de R$20 milhões para gerar emprego e renda. Entre os setores contemplados está o cinema. Até o fim de 2018 vão ser investidos R$20 milhões em setores como gastronomia, audiovisual, design, moda, música e novas mídias. O programa de incentivo à indústria criativa da Codemig tem como parceiros a Secretaria de Estado da Cultura, do Turismo e a iniciativa privada. Nesse momento, eu acho que é o momento onde as empresas precisam, mais do que nunca, equacionar os seus investimentos para continuar valorizando aquilo que há de mais caro dessa valorização da cultura regional. Um dos editais vai liberar R$1,5 milhão para a realização de festivais de gastronomia nos moldes de Tiradentes em outras regiões do estado. Nesse momento de dificuldade que atravessa não só Minas, o Brasil e o mundo de uma forma geral, que o turismo pode ser, né, essa alavanca de levantamento para que as coisas possam acontecer de forma melhor para Minas Gerais. Também vão ser investidos mais R$1,5 milhão na produção de longas metragens e documentários que valorizem a cultura mineira. Edital que tem como parceira a Rede Minas de televisão. Minas Gerais está defasada com relação a estados como Ceará, como Pernambuco, mas agora nós partimos com todo o apoio do governador Fernando Pimentel e da Codemig, nós vamos conseguir alcançar aquele lugar que cabe a Minas Gerais, onde nasceu o cinema brasileiro com Humberto Mauro. Nós vamos ter uma posição também de protagonismo no audiovisual brasileiro. Um dos caminhos que a Rede Minas vem trilhando agora, também em parceria com a Codemig, é o caminho de uma distribuição mais racional de recursos que permita o acesso dos agentes audiovisuais de todo o estado a essas possibilidades, para que a gente possa traduzir na televisão cada vez mais a multiplicidade, a diversidade, a riqueza da cultura de Minas Gerais. Para combater a crise, a Codemig aposta em muito trabalho e na indústria criativa, que em Minas hoje gera cerca de 100 mil empregos. Produtos como queijo do Cerro, a partir de agora, passam a levar a marca da Estrada Real. Nós voltamos a colocar a Estrada Real na evidência e nas possibilidades que ela tem para Minas Gerais, seja no turismo, seja na indústria. Nós precisamos de trabalhar mais, de criar oportunidade, de dar emprego, né, de fazer com que o cidadão brasileiro tenha orgulho daquilo que nós estamos fazendo no nosso país. E ontem foi o dia do soldado, mas também foi o dia do feirante. Os feirantes estão por toda parte no país. São uma peça importante para movimentar a economia local ou do país, com os produtos frescos, frutas, verduras, legumes ou até mesmo objetos para o lar. As feiras livres já se tornaram parte fundamental de quase todas as cidades no Brasil. Esse profissional desempenha um papel importante para o consumidor. Parabéns a todos os nossos feirantes. E o Jornal da Manhã fica por aqui, mas as informações aqui da TV Minas Brasil prosseguem. Ao meio-dia tem o Jornal da Cidade e às 7 da noite o Minas Brasil Notícias. E você ainda pode acessar o nosso portal www.mbnews.tv.br. A gente volta a se encontrar amanhã às 7h15 da manhã. Um ótimo dia para você e fique agora com o programa Falando de Vida.